pessoal, eu sou a Aline, Preniar Nenhumas Alternativas, e eu já vim aqui para finalmente falar sobre Coringa. O filme chegou recentemente nos cinemas e apesar de já ter assistido ele há alguns dias, eu precisei de um tempo para digerir esse filme, para poder escrever o roteiro, para poder gravar esse vídeo. Eu poderia vir aqui falar o óbvio que está sendo repetido para todo mundo, que é um filme muito bom, é realmente um filme muito bom, que tem uma atuação absurda do Joaquin Phoenix, que possivelmente vai ser indicado ao Oscar aí por esse papel. Eu falei algumas dessas coisas num post que eu fiz lá no Instagram, mas a ideia desse vídeo não é falar do filme sem spoilers, mas sim entrar numa análise um pouco mais profunda sobre alguns pontos que eu gostei muito do filme, e para isso eu preciso entrar em spoilers do filme. Portanto, só fique aqui se você ou não liga para spoilers, ou você já assistiu o filme. Antes de eu entrar nesses pontos, se você tá aqui e você não é inscrito no canal, se inscreve. Eu falo bastante sobre filmes, sobre séries também. Gosto de fazer algumas análises mais aprofundadas sobre obras que eu acho que vale a pena. Ativa o sininho para receber notificação quando tem vídeo novo. E segue a gente lá no Instagram. Acabei de falar que eu postei minhas impressões de Coringa primeiro lá. E a gente dá dicas, às vezes, de coisas que a gente tá assistindo, tá lendo e não necessariamente viram vídeo no canal. Então corre lá e segue a gente também no Instagram. Uma das coisas que eu achei mais legal em Coringa é como eles abordam essa questão da origem do personagem. Quando esse filme foi anunciado, muita gente torceu o nariz para uma história de origem do Coringa, porque ele é um personagem que mesmo nos quadrinhos não tem uma origem muito bem definida. E essa indefinição, esse mistério todo em torno do personagem é uma das coisas que faz com que o personagem seja tão legal assim. Portanto, contar essa origem foi algo que não soou muito bem assim para os fãs do personagem. Mas no filme eu acho que eles resolvem isso de uma forma muito boa. O Arthur Fleck, que é o personagem interpretado pelo Joaquin Phoenix e que vai se tornar um dia o Coringa, ele tem toda uma jornada no filme que também gira em torno sobre descobrir as suas origens. E, inicialmente, a primeira coisa que choca a gente, do nada, assim, é descobrir que uma possibilidade é ele ser filho do Thomas Wayne, o pai do Bruce Wayne, que um dia virá se tornar o Batman. Segundo a mãe do Arthur, a Penny, ela teve um envolvimento romântico com o Thomas, que originou o Arthur. E que, pro Thomas esconder toda essa história, ele fez ela assinar papéis para que ela nunca revelasse essa verdade. Acontece que tem uma outra reviravolta no filme e aí, de repente, essa história toda contada pela Penny vem abaixo quando o Arthur descobre que ela passou pelo asilo Arkham, e ali o Arthur descobre nos arquivos que a Penny tinha problemas mentais vários, inclusive narcisismo, que é um distúrbio caracterizado aí por um sentimento de autoimportância, de necessidade de ser admirado. E a gente já relaciona isso com a história que supostamente ela inventou de ter filho com um dos homens mais poderosos e ricos da cidade de Gotham. Por fim, o Arthur ainda descobre que ele foi adotado, ele não é filho biológico da Penny e que sofreu abusos físicos do ex-namorado da mãe, o que pode inclusive ter gerado os distúrbios mentais que ele tem. Bom, então tudo esclarecido, certo? Temos aqui a origem do nosso Coringa. Será mesmo? Quando o filme terminou, eu tava assistindo junto com alguns amigos e esse foi um dos pontos que a gente discutiu bastante. E chegamos à conclusão que não temos conclusão nenhuma. Porque mesmo com essa história aí sendo concluída teoricamente, tem um ponto que é um pouco estranho logo depois. Tem uma cena em que o Arthur tá com uma foto da Penny, jovem, e atrás tem um escrito do tipo... eu gosto muito do seu sorriso, assinado TW. Quem que é TW aqui? Thomas Wayne, com certeza. De repente a gente tinha descoberto tudo e vem essa foto. Acho que soma-se a isso uma certa desconfiança sobre essa história da mãe do Arthur ter tantos distúrbios psicológicos assim. Porque a gente vê ela em vários momentos no filme. E sim, a gente percebe que ela tá debilitada, mas fisicamente em nenhum momento existe uma sugestão que ela tem distúrbios mentais. Mas a gente pode falar, mas ela foi para o asilo Arkham. Numa conversa do Arthur com o cara dos arquivos, ele pergunta quem que vai pra lá, né? Se são criminosos. E esse funcionário do asilo responde:
Sim, nós temos alguns criminosos aqui, também temos pessoas que simplesmente são loucas mesmo, mas também temos pessoas que não têm para outro lugar para ir. Ou seja, ele dá uma sugestão aí que não são só pessoas com problemas, distúrbios mentais que estão lá dentro do asilo Arkham. Às vezes pessoas abandonadas pela sociedade, não assistidas por um governo, também podem acabar ali. Será que é muito difícil a gente imaginar que o Thomas Wayne, para impedir um escândalo, tenha inventado ali uma história de que a Penny era meio maluca e que todas as histórias que ela conta eram delírio dela? Claro que tudo pode ser esclarecido de uma forma mais simples, a gente pode imaginar que foi a própria Penny que escreveu lá atrás da foto, mas a gente também não pode necessariamente afirmar nada. Pode ser uma coisa, pode ser outra, pode não ser nenhuma dessas duas histórias. O filme não crava nada e isso é muito legal. Ou seja, a história do Coringa, mesmo com esse filme, continua sendo uma incógnita. Esse é um presentão que eu não tava esperando. Outro momento do filme que eu achei sensacional e que me tocou muito, porque, né, fala de cinema e eu gosto muito de cinema, é toda a relação do personagem do Arthur com o Charlie Chaplin e a canção Smile. Essa é uma das cenas mais simbólicas do filme e mais poderosas também, quando o Arthur consegue entrar dentro de um teatro/cinema para falar com o Thomas Wayne. Aqui é preciso recapitular um pouquinho. Gotham geralmente é mostrada em todas as mídias como uma cidade muito ruim de se viver, e a Gotham de Coringa não é exceção, ela é péssima. Parece uma cidade que é completamente abandonada pelo seu governo. Todos os sistemas básicos não funcionam, o governo não parece presente, a saúde está sendo deixada de lado e a população está pagando o preço disso. Ao mesmo tempo que tem gente rica indo na TV falando que vai conseguir resolver os problemas dessa população carente. Portanto, a violência em decorrência de tudo isso, claro, é muito grande. As pessoas estão se sentindo tão oprimidas que a morte de 3 homens num metrô, por serem considerados mais privilegiados, talvez, do que a maioria da população, acaba sendo visto como algo bom pela população e acaba gerando aí o estopim para uma revolta contra a população mais rica e privilegiada. E eis que tem uma manifestação ocorrendo na frente desse teatro/cinema e o Arthur entra nele para conseguir conversar com o Thomas Wayne. Ele tem um momento lúdico muito bonito em que ele para na frente da tela e tem o seu momentinho ali se deliciando com a história do Charlie Chaplin em tempos modernos. Ele dá as risadas, ele consegue se divertir, nem que seja por um momento. Até que ele percebe também que ao redor dele, o público daquele filme são pessoas muito ricas que estão ignorando o que está acontecendo a poucos metros delas, o que torna tudo mais irônico porque elas estão assistindo Tempos Modernos, que é uma crítica ao capitalismo e a forma como a população mais pobre é oprimida, em benefício daqueles que acabam ficando com a maior parte da grana e estão ali aproveitando o cinema. Essa cena aliada a Smile, que é uma música que toca em vários momentos do filme, é uma das trilhas sonoras principais de Coringa, que é uma canção que foi composta pelo Charlie Chaplin. Esses dois momentos que tem tudo a ver com esse grande artista, eu acho que só engrandeceram aí Coringa. Uma outra coisa que eu queria falar nesse vídeo é sobre a visão do Coringa dentro do filme. Uma das coisas que eu conversei com o meu marido e com os meus amigos era sobre o quanto que a gente poderia acreditar no que a gente estava vendo. Porque a gente tem momentos no filme que a gente vê delírios do Coringa, a gente acha que a gente está vendo uma coisa real e depois a gente descobre que não era bem isso, né? As cenas em que ele tá se relacionando lá com a moça do prédio. A gente já poderia colocar em xeque antes o que a gente estava vendo, uma vez que todo filme é basicamente uma visão do Coringa. É raro uma cena no filme em que o Coringa não está presente. Até cenas de flashback da mãe dele, em que ele não estaria presente, o filme escolhe mostrar ele enxergando aquilo. É claro que tem um porquê de a gente sentir tanto a presença do personagem assim, porque o filme
quer que a gente sinta empatia pelo personagem, entenda o lado dele, mas eu acho que vale a gente refletir sim se o que a gente tá vendo, se tudo que a gente tá vendo ali é real, já que enxergamos também pelo ponto de vista de uma pessoa que tem muitos distúrbios e que vê a vida, principalmente depois de um ponto da história, de uma maneira bem distorcida. Eu acho que, inclusive, a gente pode levar essa discussão pro final, que foi algo que me incomodou um pouco, mas eu já vou chegar nesse ponto. Mas talvez a gente possa interpretar como mais uma visão do Coringa, aquele momento em que ele é abraçado pela população, ele é tirado, né, dos carros dos policiais pela população, pelos manifestantes, e meio que abraçado como alguém a ser admirado, o símbolo que a população estava precisando para se revoltar. Quanto disso é real? A gente também pode interpretar que não necessariamente é. Por fim, eu queria entrar no ponto que tem levantado bastante discussão das pessoas e que eu acho muito válido. Coringa é um filme perigoso, é um filme tóxico, é um filme nocivo. Minha primeira consideração sobre isso é: Coringa não é um filme para ser analisado de forma simplista ou leviana. Deixa eu repetir aqui, não podemos assistir Coringa de uma forma simples. Não há Batman, aliás, depois desse filme eu acho que a gente pode fazer uma análise mais profunda sobre o personagem, obviamente não é algo que ficaria para esse vídeo. Mas a gente tem também o Thomas Wayne, que representaria talvez o ideal de bondade dessa família, mas não, pelo contrário, o que o Thomas Wayne representa aqui é essa sociedade, a elite da sociedade rica, opressora e que consegue falar, vir a público para falar barbaridades do tipo: aqueles de nós que conquistaram algo na vida sempre olharão para aqueles que não conquistaram nada e verão palhaços. Sabe? Que absurdo. Você tem uma população que é violentada diariamente de muitas formas e que encontra no Coringa um símbolo de força, de resistência para conseguir reagir a essa violência com igual violência e tornar Gotham o caos que é. Não é uma história sobre heróis e vilões, é sobre uma pessoa que já carrega muitos problemas e, em contato com a sociedade, agrava esses problemas a ponto de se desestruturar completamente e se transformar naquele que é um dos grandes nomes dos vilões dos quadrinhos. Eu acho que o filme é brilhante nessa jornada, e o fato da gente se incomodar tanto durante o filme e depois do filme talvez seja parte disso. É pra gerar um incômodo, é pra você ficar nervoso, angustiado vendo aquilo. Até aí eu acho que o filme é perfeito. A questão é que eu, pelo menos, enxerguei no filme uma intenção sim em eximir o Coringa de qualquer tipo de culpa, de colocá-lo como uma vítima da sociedade, que de fato ele é, mas mesmo nos momentos em que ele comete crimes horríveis, sempre há no fundo uma justificativa para aquilo. Quando ele mata aqueles 3 homens, primeiro ele tá se defendendo, mas também aqueles caras são horríveis, eles estão lá mexendo com a moça no metrô, talvez até possíveis estupradores, e são violentos com o Arthur. Então, quer dizer, a gente não chora exatamente a morte dele, certo? Depois a gente também tem lá a morte do cara que trabalhava com o Arthur, que era um babaca. A gente também não chora a morte dele. Ou nesse momento o Arthur até poupa o outro colega dele que o tratava bem, então você vê que há uma moral ali. A gente tem a morte da mãe, que talvez represente uma ruptura maior, mas ao mesmo tempo ele estava vivendo um sentimento de angústia muito grande depois de descobrir todo o terrível passado dos dois e que talvez ela de alguma forma seja responsável por ele ser como ele é. Temos ainda a morte do Murray, que é o comediante. Esse talvez a gente também consiga ver como uma morte errada, mas o cara tinha trazido ele lá pra debochar. Ele já tava ridicularizando o Arthur antes no programa e só chamou ele lá porque tava dando audiência. Por fim, a gente tem a morte do Thomas Wayne, que não é infligida pelo Arthur, mas
acaba acontecendo por conta da população inflamada. E neste ponto, depois de tudo que a gente vê no filme, a gente também não sofre nem um pouco pela morte do Thomas Wayne e da sua esposa, que nem aparece, praticamente só está ali do lado dele. Portanto, nunca há uma consequência muito terrível, eu acho, pelas ações do Coringa, mas isso foi como eu vi. A gente nunca sente de fato o lado das vítimas, e sim sempre o lado dele. A gente sempre acaba tomando partido por ele. E eu acho que foi isso que mais me incomodou no filme. Eu achei legal que a gente pudesse ver o lado do Arthur, mas eu acho que há uma intenção muito grande da narrativa de defendê-lo. Foi isso que me deixou um incômodo muito grande. Como eu disse, eu acho que se a gente analisar pelo ponto de vista de que é uma visão do Coringa sobre ele mesmo, então claramente ele tem razão nas coisas que ele tá fazendo dentro da mente dele, isso fica muito genial. Só acho que se era a intenção do filme, isso poderia ter ficado um pouquinho mais claro, mas não sei se é a intenção do filme. Mas de forma alguma isso tira o mérito da obra, que eu acho que vai continuar sendo debatida. Eu espero que o público de Coringa consiga debater essa obra com a complexidade que ela merece, até porque eu acho que vai ser um público imenso que o filme vai pegar, justamente por conta da ligação dele com o universo de super-heróis, e eu realmente espero que as discussões vão além do raso, porque esse filme tem muitas e muitas e muitas camadas. Eu peguei só alguns pontos para analisar aqui, mas deixem nos comentários o que vocês mais gostaram do filme, como que vocês interpretaram algumas dessas coisas que eu falei aqui. E se vocês gostaram, eu digo que eu achei o filme muito bom, mas se me perguntar se eu gostei do filme, eu fico na dúvida. Eu não sei se é um filme feito pra você gostar dele. É isso aí, obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!